Que a minha mãe era completamente apaixonada pelo meu marido, eu já sabia, mas o que ela fez, eu juro que eu não esperava. Só foi de ladeira abaixo quando eu descobri. Quando comecei a namorar o meu marido, foi uma felicidade enorme pra minha mãe, porque eu e ele fomos criados juntos. Ele era simplesmente o filho da melhor amiga da minha mãe. Ela tinha uma amiga que elas faziam tudo junto. Sabe aquelas amigas que elas começaram a namorar junto, casaram junto, engravidaram junto e aí tiveram os filhos junto. Nesse nível de amizade, sabe? E aí elas já tinham decidido, se fosse duas meninas, nós seríamos melhores amigas. E se fosse um menino e uma menina, nós seríamos com certeza um casal. E conforme a gente foi crescendo, e aí é claro que com o dedo de uma e de outra, a gente acabou se aproximando e aí aconteceu de uma forma assim bem natural o interesse de um pelo outro. Já tava com 18 anos quando eu comecei a namorar com ele, ele também já tava com 18 anos. A gente passou 5 anos namorando até que a gente resolveu casar e a minha mãe ficou feliz por demais com isso. Ele era o amor da vida dela. Ela tava assim, realizada, sabe? Só que com o tempo passando, quando eu comecei a conviver com ele depois da gente casada, eu comecei a perceber que ele não era nada do que eu achei que ele era. Uma pessoa que eu conhecia a minha vida toda e eu só tava descobrindo quem ele era depois de casada. Começou a acontecer umas situações, ele me dando perdido, escondia o celular, sabe? Sempre com aquele mistério. E eu sempre falando pra minha mãe, ai mãe, eu acho que o meu marido está me traindo, eu acho que tá acontecendo isso. E a minha mãe sempre defendia, não, o seu marido é um menino de ouro, ele não faria isso, você acertou na loteria casando com ele, era o meu marido na terra e Deus no céu. Só que aí as coisas começaram a ficar estranhas pro lado da minha mãe. Aí conforme a situação foi ficando estranha, eu comecei a avisar minha mãe como se tivesse pedindo permissão a ela para poder me separar. Tipo, mãe, olha, o meu marido está fazendo isso, eu vou começar a investigar, se eu descobrir que ele tá me traindo, eu não vou aceitar, eu vou me separar. E a minha mãe, não, seu marido não faria isso, sempre defendendo, botava a mão no fogo por ele. E ela era minha confidente, esse foi meu erro, então eu contava tudo pra ela. Só que a minha mãe falava que era coisa da minha cabeça. Só que aí um belo dia, a minha mãe ligou lá pra casa, falando que queria falar com meu marido, porque não tava conseguindo falar com ele no celular dele. Ele atendeu e ele falou, não, sogra, tudo bem, tô indo aí. Falou pra mim, sua mãe quer conversar comigo, então tô indo pra lá. E ela pediu pra não te levar, que ela queria falar somente comigo. E foi meu marido lá. Quando ele voltou meio estranho, cabisbaixo. Perguntei se tava tudo bem. Ele, não, ela só me deu uns conselhos. E aí eu botei fé que era sobre a nossa relação. Só que aí os dias foram passando e as coisas ficaram mais estranhas ainda, porque eles ficavam cochichando dali e daqui, sabe? Ele ia na casa dela e eu perguntava à minha mãe o que estava acontecendo. Ela falava, não, é só conselho de sogra, não quero que vocês acabem. E eu acreditando nisso, até que um dia tudo foi de ladeira abaixo, porque eu descobri tudo. Porque era de noite quando a minha mãe ligou lá pra casa e aí ela falou para o meu marido que queria falar com ele. Chegou a falar alguma coisa com ele, que ele ficou transtornado e foi pra casa dela. E aí eu falei, eu vou atrás pra descobrir o que tá acontecendo, porque ele recebeu uma ligação dela, ficou extremamente nervoso e saiu atrás dela. Esperei ele ir, esperei uns 5 minutos e fui atrás. Ele chegou na casa da minha mãe, eles estavam falando até um pouco alto. Eu entrei e me escondi atrás da janela que dava pra cozinha, que era onde eles estavam tomando um café e conversando. E aí ele falando, não, sogra, eu não sei mais o que fazer com essa situação. E a minha mãe falou bem assim, olha, filho, eu não sei o que fazer também, porque agora ela pediu um valor muito alto, eu não tenho, porque eu já dei isso, eu já fiz aquilo, já fiz o que ela queria, então eu realmente não tenho mais. E eu não tenho o que fazer, e eu não sei o que a gente vai fazer ou a quem a gente vai pedir emprestado. Seu pai também não tem. Aí ele, não, mas o pai dela não tem. E ela falou, não, o pai dela não sabe. Se ele souber, vai contar pra ela. Até que meu marido vira e fala, eu vou dar um jeito e vou conversar com essa mulher. E a minha mãe perguntou, mas você tem certeza que você não tá fazendo nada com ela? Nessa hora eu entrei com tudo e falei, como é que é? Comecei a gritar, perguntando o que tava acontecendo. Minha mãe começou a gaguejar, ele também. Aí meu pai chegou, comecei a pressionar eles, até que eles falaram. Meu marido foi o primeiro a surtar e falou, ó, é o seguinte, eu arrumei uma amante, ela descobriu que eu sou casado e agora tá ameaçando a contar pra você. E aí a sua mãe tá me ajudando a cobertar isso. E a minha mãe chorando e o meu pai em choque. Ou seja, ela tava dando dinheiro, dando tudo que a amante dele que trabalhava com ele pedia pra que ela não contasse pra mim que eu era corna e eu não me separasse dele. A minha própria mãe estava cobertando o meu chifre pra eu não me separar, porque ela gostava muito dele, que ela achava inaceitável eu me separar dele. Eu berrei, dei na cara dele, dei na cara dela. Falei que o nosso casamento tinha acabado ali e a minha mãe surtou falando que eu não podia me separar
parar, que Deus não gosta disso, que eu tinha que aceitar, que a gente ia passar por isso junto, que agora que eu sabia, ela não tinha mais que ceder a nada, que a mulher ia se dar mal. Enfim, eu me separei do meu marido, me mudei e até hoje a minha relação com a minha mãe tá meio balançada. Eu respeito ela, mas não tenho confiança. E aí, devo perdoar ela ou não?